Boa noite, sejam bem-vindos a mais um estudo na nossa Fraternidade Espírita Jesus Amigo. Estamos aqui essa noite para continuarmos nossos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo. Meu nome é Guilherme. E antes da gente começar, temos alguns avisos, como de costume. E aí, nós gostaríamos de convidar a todos para se inscreverem nos canais da Fraternidade. A Fraternidade que está localizada em Esmeraldas, e ela tem aqui a nossa página do Facebook, a página no YouTube, no Instagram. Então é só vocês se inscreverem, colocarem para receberem os avisos de atividades, né? A gente tem estudo todos os dias, pela manhã, às 9 horas, é um estudo do livro Fonte Viva. E à noite, às 8, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. São estudos, esses dois, são estudos sequenciais dessas duas obras. A gente começou nesse tempo de pandemia, né, de reclusão. Nós começamos esses estudos e já estamos hoje no capítulo 27, 26 do livro Evangelho segundo o Espiritismo, já nos encaminhando para os finais do livro. Além dessas páginas, desses avisos, a gente gostaria também de sugerir para as crianças a Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, né, o canal, o site da Fraternidade Espírita Irmão Glaucus, que é feig.org.br, e tem uma parte que é de evangelização no lar. Tem vídeos, atividades para as crianças. Então, para a gente começar o nosso estudo, também nós podemos colocar a água, um copinho de água, uma garrafinha para fluidificar. Lembrando que no final do nosso estudo a gente dá uma paradinha também para recebermos o passe magnético dos nossos amigos espirituais que nos acompanham. A casa também conta, de forma virtual também, com o ESG, que é o Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, que acontece às quintas-feiras, às 19h30. Então, quem tiver interesse, pode mandar uma mensagem para os canais aqui da casa, inbox, que vocês vão ser respondidos. E se tiverem também o interesse de receberem uma conversa, umas mensagens, receber uma energia mais direcionada, às vezes para vocês, às vezes para algum familiar que esteja necessitado, podem enviar o nome de vocês, o nome do familiar, para as redes sociais também da Fraternidade Espírita Irmão Jesus Amigo. Vocês vão receber um amparo, umas preces, boas energias. Então, nós contamos com esses recursos aqui no nosso canal. E aí, para nós começarmos, vamos elevar nosso pensamento a Jesus, agradecer por mais essa oportunidade de estudarmos o seu Evangelho, que possamos aplicá-lo no nosso dia a dia, reformando em nós o que ainda nós precisamos reformar, nos empenhando para alterar o nosso padrão de atitudes, de vibração, de pensamentos, e que possamos sempre lembrar dos ensinamentos do Evangelho, que são fonte de luz, são recursos grandiosos para o nosso melhoramento. Que assim seja. Hoje, então, nós estamos continuando o livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 26, que chama Dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. É um capítulo em que Kardec traz algumas questões para nós trabalharmos com relação ao uso que nós fazemos de alguns dons, de algumas oportunidades. Então ele traz nesse capítulo como início, né, nos itens 1 e 2, que são os dois itens que nós vamos trabalhar aqui hoje, que são bem pequenos. Ele fala da questão do dom de curar. E fala de outras questões nesse capítulo, das preces, da mediunidade, da questão dela ser gratuita.
que a gente vai estudar nos vídeos nos próximos dias. Então hoje nós vamos nos concentrar na questão da cura, o dom de curar. E aí antes de nós adentrarmos realmente na questão do dom de curar, nós vamos ver alguns conceitos acerca da cura, das doenças que vão fazer parte desse nosso estudo. E lá na frente a gente entra efetivamente nas ideias que Kardec está trazendo nesse capítulo. Que a gente vai ver alguns conceitos que vão fazer parte dessas ideias que nós vamos trabalhar mais à frente. Então nós precisamos de alguns conceitos bem definidos, né, para a gente lembrar desses conceitos que nós já sabemos e para podermos tê-los mais bem caracterizados. Então nós vamos recorrer ao Livro dos Espíritos, vamos lá na terceira parte do livro, que é onde Kardec traz para a gente as leis morais. E aí no capítulo 6 ele fala da lei de destruição. E na questão 728 ele pergunta: é lei da natureza a destruição? E os espíritos respondem: preciso é que tudo se destrua para renascer e se regenerar, porque o que chamais destruição não passa de uma transformação que tem por fim a renovação e melhoria dos seres vivos. Então, as transformações que nós passamos, que às vezes nós entendemos como destruição, são realmente mudanças que nós precisamos vivenciar, tanto no nosso corpo físico, quanto nas nossas relações, nos acontecimentos da nossa vida. São questões que muitas vezes elas têm que se extinguir em determinado ponto de vista para renascerem de uma certa forma diferente, né, melhorada. Então faz parte da nossa caminhada esse aspecto da transformação, é natural. Questão 740 do Livro dos Espíritos. Não serão os flagelos igualmente provas morais para o homem, por porem-no a braços com as mais aflitivas necessidades? E aqui flagelos, a gente vai falar de doenças, então a gente pode se encaixar, né? Os flagelos aqui compreendem outras questões, né, mais amplas, pestes, pandemias, como nós estamos passando, as necessidades físicas, todas as dificuldades das nossas vidas. E a gente vai pensar um pouco mais na questão das doenças mesmo, né, que é a questão do nosso estudo aqui. E aí os espíritos respondem que os flagelos são provas que dão ao homem ocasião de exercitar a sua inteligência, de demonstrar sua paciência e resignação ante a vontade de Deus, e que lhe oferecem um ensejo de manifestar seus sentimentos de abnegação, de desinteresse e de amor ao próximo. Então, os flagelos, as necessidades, as dificuldades que nós passamos, elas são oportunidades para nós exercitarmos, botarmos em prática algumas questões. Então, se nós passamos, todas as vezes que temos algum problema, e os problemas nos incomodam, e nós ficamos ansiosos para que esses problemas possam ser resolvidos, mas nós sabemos que eles têm um tempo de amadurecimento, de transformação. Nós precisamos nos movimentar para a solução desses problemas. Então, são oportunidades para nós termos a paciência, ficarmos resignados, porque tudo é dentro de um planejamento, né? Planejamento que o Pai Superior tem para cada um de nós. Então, são oportunidades de exercitarmos isso. Se nós falamos em doença, nós temos a questão das curas. E, por exemplo, estamos em meio a uma pandemia com as pessoas tentando achar uma vacina. Então, a oportunidade do estudo de desenvolver uma solução, né, um remédio, uma vacina para essa situação. Né? Agora, na questão 132, que Kardec pergunta qual é o objetivo da encarnação dos espíritos. E aí eles respondem que Deus impõe a reencarnação para nós, né, a encarnação, com o fim de nos fazer progredir, de nos fazer chegar à perfeição. Né? E aí, como nós encarnamos, nós estamos sujeitos às vicissitudes da existência corporal, né? As necessidades, as dificuldades, nós sentimos fome, sentimos frio, calor, sentimos tristeza,
temos dificuldades de questões mais materiais realmente, né? O mundo material, né? Essa experiência material, ela nos traz dificuldades. Então, quando nós encarnamos, nós estamos sujeitos a todas essas coisas, né? Lembrando que essas questões, como o objetivo da encarnação é para nos fazer chegar à perfeição, são todos recursos para nós aprendermos alguma coisa, alguma questão, para nós evoluirmos, né? Então, a partir dessas 3 questões que nós lemos do Livro dos Espíritos, nós conseguimos aprender que na natureza tudo transforma, né? Tudo passa por mudanças. É necessário que as coisas se renovem. Então, às vezes, a gente tem que ter uma destruição, em determinado ponto de vista, de algumas questões, para que outras questões possam surgir. Isso é natural, né? E a questão das doenças, das calamidades, dos flagelos que nós estávamos falando, são todos problemas da vida natural, né? Mas são oportunidades para nós exercitarmos nossa paciência, nossa abnegação, nossa aceitação com os desígnios superiores, né? São oportunidades de nós nos movimentarmos, né? Mas são questões naturais da nossa vida corporal, da nossa existência, né? Então, muito bem, a partir dessas 3 questões, nós vamos começar a falar um pouco aqui sobre a questão das doenças. Então, de novo, vamos voltar lá no Livro dos Espíritos, na questão 964. Na resposta dessa questão, os Espíritos falam que Deus tem suas leis, né, a regerem todas as nossas ações. Então, nós estamos sob leis divinas que movimentam o universo, em todos os sentidos. Leis movimentam a matéria e movimentam também nós espíritos, nossas sensações, nossas atividades. Estamos sob uma lei, né? Leis, é verdade, várias leis divinas. Então, foi essas leis que a gente entende como limites. E aí, voltando à questão 964, ele fala que esses limites são traçados por Deus, né, através das suas leis, e que as enfermidades, e muitas vezes a morte, são a consequência do excesso ou da infração dessas leis, né, dos nossos excessos com relação a algumas questões que nos fazem ficarmos devedores dessas leis, né, de forma que nós nos afastamos do caminho correto, né, do caminho afinizado a essas leis e desviamos. Então, nós sofremos algumas questões. E aí a gente foi lá no livro que chama O Evangelho de Chico Xavier, de Carlos Bacelli, que são várias falas de Chico, né, que ele recolheu nas suas convivências com Chico. E aí a gente encontrou 2 falas sobre a questão da doença, né, e da cura, nas questões, nos itens 312 e 313. Chico falou que, na realidade, toda doença no corpo é processo de cura para a alma. Então, olha que, né, a gente olhando, né, de forma rápida, a gente pode achar que é um paradoxo falar que uma doença é uma cura, né? Mas aqui não a cura do corpo, mas é uma cura espiritual. Então, a gente já vê que a doença ela tem um sentido, ela não é à toa, né? Não surge deliberadamente, ela tem um sentido. E no item 313, Chico falou: a doença é uma espécie de escoadouro de nossas imperfeições. Inconscientemente, o espírito quer jogar para fora o que lhe seja estranho ao próprio psiquismo. Então, olha só, a doença como um recurso de expurgarmos questões que não nos pertencem mais. Porque muitas vezes nós transgredimos a lei em algum ponto, né? Pode ser nessa vida, nas vidas passadas, mas que quando transgredimos a lei, nós ficamos com um débito com essa lei e devemos repará-lo, né? Então pode vir numa mesma reencarnação, numa mesma existência, ou em outra reencarnação futura. E muitas vezes nós já não estamos mais naquela vibração daquele débito, né? Daquela transgressão.
Às vezes nós tínhamos, né, no passado o hábito extremo de matar, né, nosso semelhante. Hoje em dia nós não temos mais esse hábito, mas ainda temos o débito de né, de alguma situação passada, pregressa, que nós praticamos esse ato. Então nós vamos expurgar, né, nós vamos de alguma forma pagar esse débito, que pode ser por meio dessas doenças que nós estamos falando aqui, mas que já não pertencem ao nosso psiquismo, não fazem parte de nós mais, nós não queremos mais praticar esse ato, mas nós devemos quitar de alguma forma esse ato, né? Então, a partir disso, nós vemos que a doença, ela não é um castigo. A gente está vendo que com questões de transgressão da lei, nós devemos quitar essa lei. É um processo natural, um processo de quitação, de ficar em paz com nossa própria consciência, mas isso não quer dizer castigo. É um processo natural de quitar esses débitos, de nos realinharmos para o caminho correto novamente, né? Nos realinharmos para esse caminho. Então, doença não é castigo. E aí a gente pode lembrar que essa questão de doença, ela era antigamente até entendida como questão de castigo. A gente vê isso no Evangelho. Quando nós pegamos no Evangelho de João, no capítulo 9, versículo 2, em que tem um deficiente visual, né, um cego, e os discípulos perguntam para Jesus, quem pecou? Este, né, o cego, ou seus pais, para que ele nascesse cego? Então tinha uma ideia de que a pessoa ela tinha pecado, né, que a gente entende como transgressão da lei divina, e ela estava daquela forma sendo penalizada, né? Então um entendimento um pouco não completo, né, da situação da dinâmica divina de aprendizado para cada um de nós. Então doença não é castigo, doença é sim recurso pedagógico divino para nosso crescimento. Vamos lembrar agora de outras questões. Quando a gente vai lá na questão 258 do Livro dos Espíritos, lá fala que os espíritos, né, nós escolhemos o gênero das nossas provas na futura encarnação. Então, antes de encarnarmos, nós temos essa oportunidade de escolhermos o gênero das provas por que vamos passar. Claro que essa oportunidade, ela tem a ver com a nossa capacidade já de fazer uma escolha, de analisarmos a nossa vida, de estarmos equilibrados em até certo ponto, né? Mas lembrando que todos nós temos um planejamento reencarnatório. E esse planejamento não é feito apenas por nós, porque muitas vezes não temos essa condição ainda, mas por espíritos que nos acompanham, que têm uma condição mais elevada, né, uma noção melhor do que vai ser mais proveitoso para nós. E aí continuando, na questão 259, fala que nós não escolhemos tudo que acontece na nossa vida, né? A gente escolhe o gênero, a gente escolhe as questões mais principais, mais relevantes, mas não tem como a gente escolher cada situação por que vamos passar numa existência, senão isso seria... nós não teríamos esse livre-arbítrio, né, que nós falamos, que a doutrina explica para a gente. Nós temos, então, um planejamento com algumas questões mais relevantes que vão servir para algum aprendizado, alguma situação que vai nos levar para um aprendizado maior, e diversas outras situações que são naturais, que decorrem inclusive da nossa, não de questões passadas, mas das ações que nós temos nessa existência atual. E aí a gente pegou algumas questões agora, para falar para ampliar mais esse conceito, né, das doenças. Nós fomos no livro Leis de Amor, de Chico Xavier e Valdo Vieira. São questões que o Emmanuel nos traz acerca das doenças, e nós pegamos o capítulo 1º, que são várias perguntas sobre essas questões que nós estamos vendo. Então, para a gente ampliar, vamos trabalhar algumas delas aqui, ó. Então, na pergunta de número 11, nesse capítulo 1º,
quais são os casos mais comuns de doenças compulsórias impostas pela lei divina. Então, doenças que nós não temos aquela liberdade de escolher, mas elas são impostas para nossas vidas, né? E aí, a resposta que o Emmanuel dá. Encontramos numerosos casos de doenças compulsórias impostas pela lei divina na maioria das criaturas que trazem as provações da idiotia ou da loucura, da cegueira ou da paralisia irreversíveis, ou ainda nas crianças problemas, cujos corpos irremediavelmente frustrados durante todo o curso da reencarnação se mostram na condição de celas regenerativas para a internação compulsória daqueles que fizeram jus a semelhantes recursos drásticos da lei. Então, às vezes, nós transgredimos a lei, transgredimos de uma forma tão intensa em determinado ponto, que nós devemos quitar com recursos mais drásticos também. Então, eu vou citar alguns exemplos, né? Porque cada pessoa ela vai passar por uma situação diferente. Então, não tem como nós, no estágio em que estamos ainda, analisarmos cada pessoa. Não dá para a gente olhar para uma pessoa e ver que ela tem alguma deficiência, alguma doença, e falar que ela está se recuperando de alguma transgressão que ela teve em outra vida, né? Nós não conseguimos analisar todo o histórico da vida passada desse espírito, que ele é milenar, né? Ele não é característico dessa encarnação presente. A pessoa ela é muito mais do que nós estamos vendo. Então, às vezes, as questões das doenças, elas chegam nesse intuito, né? Para que nós possamos resolver questões bem mais drásticas que nós tivemos no passado. Agora vamos na pergunta número 5. O que faz o espírito antes de reencarnar-se visando a própria melhoria? Então, o que a gente estava falando, antes da encarnação, nós mesmos, em plenitude de responsabilidade, analisamos os pontos vulneráveis da própria alma, advogando em nosso próprio favor a concessão dos impedimentos físicos, que em tempo certo nos imunizem ante a possibilidade de reincidência nos erros em que estamos incursos. Então, nós temos a oportunidade de planejar a nossa encarnação. Às vezes a gente tem essa condição, essa oportunidade de escolhermos deficiências, limitações que vão nos favorecer. Então, impossibilidades, muitas vezes físicas, se nós, por exemplo, tínhamos o hábito em outras vidas, né, de procurar situações extremas que poderiam nos levar à morte. Por exemplo, às vezes, se nós gostamos de nos arriscar em determinadas situações, seja no esporte, né, com esportes mais radicais, seja em aventuras, seja em frequentar locais mais de risco, às vezes nós podemos pedir para virmos numa próxima encarnação com limitação locomotiva, né, de locomoção. Então nós não vamos conseguir ir até esses locais de risco com muita facilidade. Então pode ser um recurso, né, que o espírito é dotado para o seu próprio avanço. Agora vamos à questão de item 10. Perguntando que se todas as enfermidades foram solicitadas pelo espírito do próprio enfermo antes de nascer. E aí, o irmão fala, nem sempre o espírito requisita deliberadamente determinadas enfermidades. De vez que, em muitas circunstâncias, quais aquelas que se verificam no suicídio ou na delinquência, caímos de imediato na desagregação ou na insanidade das próprias forças, lesando o corpo espiritual, o que nos constrange a renascer no berço físico, exibindo defeitos e moléstias congênitas em aflitivos quadros expiatórios. Quando nós pegamos o livro Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira, pelo espírito Cândido
Camilo Cândido Botelho, a gente vê alguns relatos, né, de suicidas e que eles praticaram esse ato extremo por diversas formas, né? E nós vemos que os espíritos, eles, como é um ato drástico, eles continuam sentindo aquela sensação, tendo aquela sensação por exemplo, do órgão afetado nesse ato, né, de suicídio. Então, essa sensação, essa destruição daquele órgão físico que a pessoa praticou, né, naquele ato, ele vai marcar também, né, o ser espiritual, e aquilo muitas vezes só vai poder ser refeito, o espírito vai perder, vai se sentir regenerado numa outra existência corporal. Então é tão traumático que às vezes ele nasce com uma deficiência em virtude daquela situação. Às vezes a pessoa ela utilizou de uma arma para tirar sua própria vida. Então às vezes ela vem com alguma dificuldade, às vezes no coração, na cabeça, dependendo da situação, né, do ato, da característica do ato, mas ela traz ainda aquela questão, né? Muito bem. Continuando aqui agora na questão 12. Lembrando que nós estamos pegando algumas questões de Emmanuel, que está no livro Leis de Amor, no capítulo 1º. Então, na questão 12, ele vai nos trazer aqui sobre a questão mais da atualidade da própria existência, né? Dessa existência atual, da questão das doenças, né? Que a gente pode desenvolver doenças na nossa encarnação atual sem ser doenças previamente previstas, né? E aí Emmanuel fala o seguinte: a mente é mais poderosa para instalar doenças e desarmonias do que todas as bactérias e vírus conhecidos. Então, às vezes nós pensamos que as doenças elas advêm de organismos externos. Elas muitas vezes elas têm sua origem internamente, né? Muitas vezes pela nossa forma de pensar, de agir. Então, Emmanuel cita isso e cita outras características, né? Algumas situações. Por exemplo, pessoas que se embriagam, que esquecem a higiene, que se encolerizam pelas menores razões, que não têm coragem de vencer a ociosidade e o desânimo pela movimentação do trabalho. São criaturas que geram doenças para si mesmas, sem qualquer ligação com causas anteriores de existências passadas. Então, como que as doenças elas surgem de várias formas, né? Então, a nossa postura ela influencia bastante em nossa vida, inclusive no aparecimento de doenças. E aí, a gente pegando um caso mais aplicado, uma explicação melhor desses fatos, nós vamos lá no livro Missionários da Luz, no capítulo 4, né, de Chico Xavier, em que o Espírito André Luiz nos traz as experiências que ele estava vivenciando numa reunião, num trabalho de desenvolvimento mediúnico. Então, tinham vários médiuns que estavam participando do desenvolvimento da mediunidade deles, né, do trabalho, da educação. E aí os espíritos estavam acompanhando aquela turma de pessoas encarnadas, né? Só que, analisando os médiuns que estavam naquela reunião, André Luiz estava verificando algumas questões diferentes, né? Ele estava identificando não propriamente os micróbios, as bactérias, aqueles micro-organismos materiais, mas estava identificando no corpo daquelas pessoas estranhos bacilos de natureza psíquica, bacilos que também se congregavam em colônias, né, e atacavam os órgãos vitais, os elementos vitais do corpo, né, causando danos ao corpo físico realmente, né? Então muitas pessoas, né, aqueles médiuns que estavam lá manifestando essas questões, André Luiz nos fala que eles tinham dificuldades no campo sexual, dificuldades na questão da bebida, da alimentação exagerada,
estavam manifestando essas questões psíquicas, né? Desenvolvendo, se a gente pode chamar, doenças no campo psíquico que em determinado ponto, né, em determinado momento, elas podem se manifestar no campo físico mesmo, no corpo físico, né? E aí o instrutor Alexandre comenta com o André Luiz. Ele fala que a cólera, a intemperança, os desvarios do sexo, as viciações de vários matizes formam criações inferiores que afetam profundamente a vida íntima. Né? Vão afetar a vida íntima, vão afetar o nosso corpo espiritual. Nós vamos falar dele aqui daqui a pouco. Então, ele fala que atingindo o molde, que é o nosso corpo espiritual, na estrutura, né, com esses golpes psíquicos de vibrações inferiores pelas nossas atitudes, nós vamos sentir no nosso corpo externo. Né? Então, quando a gente está falando de corpo espiritual, como nós temos definido, né, na codificação espírita, Allan Kardec traz para a gente a palavra perispírito. Então, lembrando, se nós pegarmos lá no Livro dos Espíritos, na questão 135, ele tem uma explicação do perispírito. Né? Nós sabemos que nós temos o espírito, que não tem forma, nós somos constituídos de espírito, do corpo externo, né, quando estamos encarnados, desse corpo material, corpo físico, e, de uma forma intermediária, o perispírito, né, que é um corpo semimaterial, não é nem espiritual, nem matéria grosseira igual ao nosso corpo físico, mas é de uma substância material, mas bem menos densa, né? Mais sutil, e que essa substância, esse perispírito, que tem a forma, né, do nosso corpo, e a gente pode alterar essa forma, né? Pelos estudos nós vemos essa explicação melhor na codificação, mas esse perispírito ele serve de interação entre o nosso espírito e a matéria, o nosso corpo, né? E vice-versa. Um influencia no outro a partir do nosso perispírito. Então, quando estávamos vendo o caso aqui que André Luiz nos trouxe, quando nós temos atitudes menos felizes, nós vamos marcando o nosso perispírito e ele vai refletindo no nosso corpo também, né? Vai manifestando. Agora, voltando lá para o livro Leis de Amor, no capítulo 1 ainda, na questão 2. Falando desse corpo espiritual, né? Desse corpo semimaterial, que é o perispírito. Então, o Emmanuel fala que a grande maioria das doenças tem a sua causa profunda na estrutura semimaterial do corpo espiritual, nosso perispírito. Então, havendo o espírito agido erradamente, nesse ou naquele setor da experiência evolutiva, vinca o corpo espiritual, marca o corpo espiritual, com desequilíbrios ou distonias, que o predispõem à instalação de determinadas enfermidades, conforme o órgão atingido. Então, predispõe. Então, às vezes nós não vamos manifestar uma doença ou uma dificuldade nessa vida, né, por determinadas situações, determinadas atitudes nossas, aquilo ali fica gravado no nosso perispírito, né? Tudo que nós vivenciamos fica gravado e às vezes vai se manifestar só em outra existência, né? Porque é a questão da transgressão da lei. Quando nós transgredimos, nós ficamos com o débito e temos que nos livrar dessa questão em algum momento, né? Então foi essa questão que o Emmanuel nos trouxe aqui. Agora a gente estava falando da questão das doenças, né? Vamos agora entrar para a cura, para a gente chegar lá no dom da cura. Então, quando a gente pega cura no dicionário, nós temos lá falando que é o restabelecimento da saúde, ou melhora, remédio, solução, pensando num mecanismo da cura, né? De alguma substância para promover a cura. E uma outra definição, correção de um defeito ou problema de comportamento. Então, aqui a gente entende que é interessante essa proposição aqui,
né, esse conceito pelo que nós estamos trabalhando. E aí a gente foi pegar naquele clássico conceito de saúde da OMS, da Organização Mundial de Saúde, um conceito antigo, quando a OMS foi criada, em 1948, que é o conceito de saúde é o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença. Tudo bem, né? Então nós entendemos que para nós termos saúde, não é apenas a questão do corpo, né? Mas a questão psicológica também, a questão das nossas relações. Mas o que a gente gostaria de destacar aqui é a questão do completo bem-estar, né? Porque será que a saúde está relacionada realmente, né, com esse completo bem-estar dessas três variáveis? Porque às vezes eu posso posso ter esse bem-estar, né? Físico, mental, posso raciocinar bem, não ter nenhuma dificuldade, posso ter minhas relações normais com as outras pessoas, mas adotar hábitos não tão saudáveis, né? Hábitos não muito bons. E será que nós estamos tendo saúde? Mas também de outra forma, né? Será que às vezes eu posso ter problemas sociais, por exemplo, e me considerar saudável, né? Devido à postura que eu tenho diante daquelas situações. Às vezes eu tenho problemas com algumas pessoas, mas eu procuro me portar de uma forma correta, né? Pensando no próximo, não excluir aquele problema, mas às vezes eu não estou contraindo para mim dificuldades, né? Porque eu estou tendo uma retidão de comportamento. Então, esse conceito de saúde que a gente estava vendo. E quando nós falamos em saúde, né, pensando na questão do corpo físico, e nós falamos aqui do conceito da parte comportamental, né, da questão da saúde, a gente vê que tem raízes mais profundas. A gente vê que quando a gente vai lá no Evangelho, nós vemos o nosso maior médico de todos, que é Jesus, né? A gente vê Jesus operando diversas curas no Evangelho. Desde a mais simples, que a gente pode entender, né, como sendo uma doença, um estado, né, nem doença, mas um estado mais difícil da pessoa naquele momento. Por exemplo, quando Jesus cura a sogra de Pedro. Ela estava com a febre. E aí Jesus, tocando na mão dela, ela imediatamente se cura daquela febre, né? A febre desaparece e ela vai servir as pessoas que estavam lá. Então a gente pode pensar nessa cura, né, mais simples, né, olhando de uma forma mais simplória mesmo, a cura de uma doença mais simples, como das doenças mais difíceis, mais complexas possíveis. E aí a gente já vai lá no mais complexo, que são as manifestações ou os casos de ressuscitação, né? Ressurreição, melhor dizendo, que Jesus manifesta, né? Que Jesus auxilia lá, por exemplo, no caso da ressurreição da filha de Jairo, ou da ressurreição do filho da viúva de Naim, né? Já estava lá no caixão e Jesus o chama a recobrar, né, a vida. E aí a gente vê que não as pessoas não estavam mortas, né? Jesus não veio transgredir as leis divinas. Ele fez um movimento para restabelecer a saúde daquelas pessoas. Inclusive no caso que Jesus ele afirma, né, no caso de Jairo, de Lázaro, na ressurreição de Lázaro, ele afirma que Lázaro estava morto. E aí ele chega para chamar Lázaro, né, tirá-lo lá do seu sepulcro, já estava sepultado faziam 4 dias. Né? Mais uma vez, nós sabemos que Lázaro estava, sim, se desprendendo, né, o espírito desprendendo do corpo, mas não tinha cortado completamente o laço que o unia ao corpo, que unia o seu espírito, né, o perispírito ao corpo. Então, ele não havia realmente desencarnado. Mas a gente vê essas questões, Jesus praticando essas curas mais complexas também, né? E sem falar em várias outras. A gente vê Jesus curando deficiências físicas. Então nós temos passagens de cegos, de paralíticos, tem a passagem do homem da mão mirrada,
do surdo, né, surdo e gago, daquela passagem em que Jesus estava sendo preso, e aí Pedro vai, pega a espada e corta, né, fere a orelha do soldado, né, do servo, do sumo sacerdote que estava prendendo, do Malco. E aí Jesus vai e cura, né, aquele ferimento, né? Então nós temos essas questões das doenças físicas, vemos que Jesus curando doenças crônicas, como a lepra, que era muito presente, né, naquela sociedade, naquela época. A gente vê Jesus criando um homem hidrópico que retia líquido no seu corpo. Vemos a questão da mulher hemorroíça, que tinha fluxo de sangue, né? Vemos Jesus praticando essas curas com doenças espirituais, de cunho mais espiritual, né? E muitas estão citadas no Evangelho como sendo resultado de uma obsessão, né? De uma ação de um espírito sobre aquela pessoa encarnada. Então nós temos muitos casos lá no Evangelho dos endemoniados, né? Endemoniado de Cafarnaum, dos dois endemoniados gadarenos, de uma mulher encurvada, né, que quando Jesus a livra daquele espírito obsessor que estava acompanhando, e ela já recobra sua postura, né? Então várias questões, vários tipos de curas, né, de doenças manifestadas naquela população que Jesus operou as curas. E algumas delas Jesus operava simplesmente falando, né? Muitas delas sem contato. Inclusive, a gente vê na cura do criado do centurião, em que chega o centurião e fala para Jesus que o seu servo, seu criado, estava lá na casa dele, passando mal, né, em tempo de morrer, e Jesus o cura à distância, né? Só fala que ele estaria curado e ele ficou curado. Então, ele estava paralítico em casa e Jesus o restabelece. Mas vemos também outras curas de Jesus já a partir do toque, né? Então, sendo necessário mais esse contato, essa questão mais material. E aí nós lembramos da cura de um cego de nascença, em que Jesus ele cospe na terra, pega aquela terra, né, com a sua saliva, passa no olho do cego e manda que ele se lavasse depois no tanque de Siloé. E aí ele volta já com a visão restabelecida. Então nós vemos que são curas diferentes, são situações diferentes, e aqui a gente queria mostrar do nosso mestre maior, né, do nosso médico maior, praticando essas curas, mas que Jesus praticava, igual fala no Evangelho, curas em várias pessoas de diversos modos. A gente sabe que não são todas as pessoas que obtiveram a cura, né? Então tem um sentido, tem uma explicação, tem uma questão de merecimento, de preparação. E aí a gente vê Jesus falando para várias pessoas, por exemplo, que a gente falou do caso do centurião, que veio pedir para Jesus curar o seu criado. Jesus fala para o centurião: como crestes, né, como tu creste, te seja feito, seu criado está curado. No caso da mulher com fluxo de sangue, a gente vê que Jesus estava passando, né? E a mulher ela corre para tocar nas suas vestes, pensando naquela multidão. Jesus fala: a tua fé te salvou, né? Demonstrando que a cura ela não partia exclusivamente da vontade de Jesus, né? Porque, por exemplo, nessa situação, pelo que está escrito, Jesus ele estava, digamos assim, com a sua atenção voltada para outras pessoas, e a mulher ela movimenta-se em direção a Jesus e ela faz esse movimento maior de busca da cura, né? No caso do paralítico de Cafarnaum, Jesus fala: perdoados te são os teus pecados. Então, como a gente estava falando da questão dos débitos, né, que a gente contrai débitos quando temos situações diversas, né, da lei, aquele paralítico ele já tinha quitado seus débitos com a lei e estava já em condições de ser curado, né? E aí, a explicação que nós temos dessas curas, a gente vê Jesus praticando essas curas, nós vamos lá na Gênese, né, da codificação espírita. Nós pegamos a quarta edição da editora Leon Denis, do capítulo 15, no item 11,
em que Jesus Kardec fala das curas, né, praticadas por Jesus. Nesse item ele pega especificamente a cura da mulher com fluxo de sangue. E aí ele traz para a gente que o fluido, considerado como matéria terapêutica, deve atingir a desordem orgânica para repará-la. Ele pode ser dirigido sobre o mal, pela vontade do curador, ou atraído pelo desejo ardente, pela confiança em uma palavra, pela fé do doente. Então a gente vê que Jesus tem a participação, né? Logicamente, doando seu fluido, sua energia, movimentando aquelas curas. Mas, como nós vimos que não são todas as pessoas que foram curadas, aqueles que foram curados já estavam aptos a receber esse fluido, já tinham como trabalhar esse fluido para em favor de si próprios, né? E a gente vê que Jesus, dada a sua posição de elevação, praticava essas curas com sua própria energia, né? Mas, por exemplo, nós vemos outras pessoas com capacidade, esse dom da cura, são pessoas que têm essa mediunidade curativa. E aí não é apenas a pessoa que faz esse movimento da cura. Ela tem o auxílio dos espíritos que estão acompanhando. Então a gente vai lá no livro dos médiuns, que fala desses médiuns curadores, fala que a mediunidade curadora é um dom que possuem certas pessoas de curar pelo simples toque, pelo olhar, por um gesto. Isso mais não é do que magnetismo. Então a pessoa ela tem um magnetismo natural que favorece ela a executar essas curas. E agora no livro Nos Domínios da Mediunidade, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito André Luiz, no capítulo 17, que chama Serviço de Passes. Então vamos ver, a gente está falando aqui questão dos médiuns, né? Vamos ver como é que se dá essa questão, esse mecanismo, né, da cura. Então o André Luiz ele estava numa casa espírita, acompanhando os trabalhos de auxílio aos enfermos, as pessoas que estavam enfermas, que chegavam até aquela casa espírita para receberem tratamento espiritual, né? No caso, o passe, que é uma transmissão de fluidos, né, regeneradores para as pessoas. Então, na questão do passe, a pessoa ela recebe irradiações magnéticas que são trabalhadas pelos espíritos, a espiritualidade, juntamente do médium, e direcionam aquela energia para a pessoa, né? Então, aquela energia atinge o perispírito da pessoa, atinge a aura da pessoa, atinge as emanações fluídicas, as energias que todo ser vivo emana. Então, aquelas energias vindas externamente, elas atingem o doente e o favorecem na sua recuperação, né? Que pode até chegar no ponto de ser uma cura, né? E aí, o assistente Aulus, que estava acompanhando, né, que André Luiz estava acompanhando, ele fala o seguinte: na assistência magnética, os recursos espirituais se entrosam entre a emissão e a recepção, ajudando a criatura necessitada para que ela ajude a si mesma. A mente reanimada reergue as vidas microscópicas que a servem no templo do corpo, edificando valiosas reconstruções. Então a pessoa ela tem esse papel de se curar. Ela recebe essas energias, mas ela deve fazer um movimento para que as energias elas sejam assimiladas e façam as transformações e trabalhem nas suas células, nos micro-organismos que a compõem, né? E aí a gente entrando agora na questão do dom realmente de curar, que nós estávamos falando desses médiuns, vamos entrar no Evangelho segundo o Espiritismo, na abordagem que Kardec nos traz, né? Dessa passagem do dom da cura. Nós vimos vários aspectos de doenças e de curas, e o sentido que essas doenças e curas elas têm nas nossas vidas. E aí, Kardec escolhe uma passagem para falar sobre o dom de curar, que está no Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 8, que é um capítulo que Jesus já escolheu os 12 apóstolos e dá a missão para eles, que eles vão até as cidades, né, curando doentes, realizando essas curas. E aí, nesse versículo 8, fala o seguinte: Jesus fala para os apóstolos:
restituir a saúde aos doentes, ressuscitai os mortos, curai os leprosos, expulsai os demônios. Dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. No início desse capítulo 10 de Mateus, Jesus fala, começa falando com os apóstolos, e dá a esses apóstolos o poder sobre os espíritos, o poder sobre as curas. Então Jesus transfere uma autoridade para os apóstolos. Então está vendo que eles receberam, né, do alto, a partir de Jesus, um movimento, uma faculdade diferenciada naquele momento, né? Por isso que Jesus fala, dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido. E lembrando na carta de Tiago, no capítulo 11, versículo 17, ele fala que toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, para que nós lembramos que não fazemos nada unicamente por nós. São oportunidades que Deus nos oferece, né? Tudo que nós temos é porque Deus nos concede. E se Ele concede, tem um sentido, né? Tem um objetivo, que é o que está escrito agora no item 2, na explicação que Kardec dá desse ponto, né? Desse versículo que nós lemos. E aí vamos ler que é bem pequenininho também. Kardec fala o seguinte: dai gratuitamente o que gratuitamente haveis recebido de Jesus a seus discípulos. Com essa recomendação, prescreve que ninguém se faça pagar daquilo por que nada pagou. Ora, o que eles haviam recebido gratuitamente era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, isto é, os maus espíritos. Esse dom Deus lhes dera gratuitamente para alívio dos que sofrem e como meio de propagação da fé. Então, olha o objetivo, né? Não foi para eles se engrandecerem, aparecerem para as pessoas. Foi para eles auxiliarem e levarem, despertarem a fé nas pessoas. E o que nós vemos é que, às vezes, muitas pessoas fazem mau uso desses dons, né? Pessoas que têm essa capacidade já curativa, esse magnetismo natural, às vezes fazem mau uso, não dando a devida atenção. Por exemplo, no livro dos médiuns, no capítulo 14, item 176, tem uma explicação que fala que a força magnética reside no homem, na pessoa que tem esse magnetismo, mas ela é aumentada pela ação dos espíritos que dirigem esses fluidos, né, e dão as qualidades necessárias. Então, se a pessoa não se prepara, ela não estuda, ela não adota uma postura correta na vida dela, ela não desenvolve essa faculdade. E aí ela não vai ser um instrumento muito útil para os espíritos. Os espíritos vão ter dificuldade de trabalharem por aquele médium para que ele exerça essa questão da cura. E se por outro lado a pessoa ela escolhe praticar ela pega esse dom que ela tem simplesmente para se engrandecer, né, em um sentimento de vaidade, de orgulho, ou para receber ganhos materiais, né, aí já vem um caso diferente, que a pessoa, ela muitas vezes, ela não vai ter o concurso desses espíritos que estão mais elevados com boas intenções, né? Ela vai ter um concurso de espíritos que estão pensando igual a ela, em se engrandecerem, absorver aquelas energias de recursos materiais, de aparecerem para determinadas situações, né? Então a gente vê que o mau uso da doença, né, desse dom de curar, ele desvia do sentido aqui é proposto, né? Pelo que Deus propôs para as pessoas, que é de auxiliar o próximo, né, daquela pessoa ela aprender com aquele dom, né, aprender com as atividades dela de auxiliar o próximo, né? Então, diante de tudo que nós falamos aqui, nós vemos que a doença é um recurso pedagógico, né? Então, às vezes a gente busca a cura, mas nós devemos saber como buscar essa cura, entender todo esse processo, né? Não achar que a doença é um castigo, e sim uma reparação.
é um mecanismo que nós estamos nos utilizando para crescer de alguma forma. Ela quer nos trazer algum ensinamento, né? E aí, para a gente indo para o nosso final, nós devemos lembrar que nós temos a oportunidade de fazer essa cura em nós mesmos. E aí eu indico para a gente ler depois no livro Pão Nosso, no capítulo 51, de Chico Xavier, né? Emmanuel trazendo para a gente a lição que chama Socorre a ti mesmo. E ele fala para nós nos consagrarmos à própria cura, não esquecendo da pregação do reino em nós mesmos, né? Ou seja, praticando bons atos, reformando as nossas atividades, nossa forma de pensar, para que nós possamos nos curar das dificuldades de todos os gêneros que nós temos nas nossas vidas, né? Lembrando que se nós temos as curas, elas não necessariamente são, as doenças, desculpa, elas não necessariamente são processos que estão nos penalizando em si, né? Então, às vezes, não é porque nós desviamos do caminho que nós vamos ter que quitar nossos débitos de forma mais penosa. Lembrando lá da frase de Pedro na sua primeira carta, no capítulo 4, versículo 8. Ele fala que o amor cobre a multidão de pecados. Então, se nós agirmos conforme o amor, nós não vamos precisar sofrer demasiadamente ou ter algumas questões para que estejamos em par com a lei. Nós podemos aprender de uma forma mais leve que a forma do amor, né? Então é uma questão de escolha. A gente pode aprender pela dor ou pelo amor. E assim, para a gente finalizar, nós escolhemos uma passagem, uma mensagem de Padre Eustáquio, que foi um grande médium curativo aqui em Belo Horizonte, né, no século XX, no início do século XX, que ele trouxe uma mensagem, né, através de Chico, da psicofonia, que está no livro Instruções Psicofônicas, uma mensagem de 1954, no capítulo 36. E a gente vai ler algumas passagens dela, que ele fala de um recurso muito interessante para nós utilizarmos para a nossa própria cura e para auxiliarmos o próximo. Ele fala: não ignoramos, porém, que todos temos a prece à nossa disposição, como força de recuperação e de cura. É indispensável compreender que a oração opera uma verdadeira transfusão de plasma espiritual no levantamento de nossas energias. Mentalizemos o órgão enfermo, a pessoa necessitada ou a situação difícil, à maneira de campos em que o divino amor se manifestará, oferecendo-lhes nosso coração e nossas mãos por veículos de socorro, e veremos fluir por nós os mananciais da vida eterna, porque o Pai Todo-Compassivo e Jesus, nosso Senhor, nunca se empobrecem de bondade. Todos temos provas, dificuldades, moléstias, aflições e impedimentos. Contudo, dia a dia, colocando nosso espírito à disposição do amor, do divino amor, que flui do centro do universo para todos os recantos da vida, desenvolver-nos-emos em entendimento, elevação e santificação. Trabalhemos, portanto, estendendo a oração curativa. E assim nós vamos finalizando o nosso estudo da noite, nos colocando agora em um momento de prece para recebermos o nosso auxílio, né, o nosso passe, nosso auxílio daqueles amigos que estão nos acompanhando no plano maior, né, no plano espiritual. E nós já finalizamos, vamos finalizar daqui a alguns instantes com a nossa prece.
Assim, após o nosso estudo, as nossas reflexões, agradecemos o amparo dos nossos amigos espirituais, nos convidando ao estudo do Evangelho, nos favorecendo para que nós possamos realizar as curas das nossas dificuldades, daquilo mais dificultoso que ainda trazemos dentro de nós, que possamos estar confiantes, possamos estar com bom ânimo, com bons pensamentos, praticando boas atitudes, para que a nossa vida e daqueles que estão à nossa volta possam ser mais felizes, possam ser mais engrandecedoras. Agradecemos a Deus, a Jesus, por mais essa oportunidade e que assim seja. Assim, agradecemos a todos que estão nos acompanhando nesse estudo e que possamos retornar numa próxima oportunidade.